Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Se Deus te escolheu, ele vai cumprir o que ele tem na tua vida. Amém? Eu creio nisso. Assim como Deus cumpriu na minha vida, ele vai cumprir na tua vida também. Né? Tudo aquilo que ele determinou no coração dele, todos os planos que ele fez para a tua vida, o Senhor vai cumprir. O Senhor vai fazer. Custe o que custar. Aconteça o que acontecer. Você passe o que você esteja passando. Mas o Senhor vai cumprir as promessas dele na tua vida. Foi o que eu falei no último vídeo. As promessas de Deus vão se cumprir. Custe o que custar, elas vão se cumprir. Às vezes não vai ser fácil. Pode não estar sendo fácil nesse momento para você, mas o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Não foi fácil para mim também. O que eu passei, o que eu vivi, não foi fácil para mim chegar até aqui, mas eu cheguei, porque o Senhor cumpriu na minha vida as promessas dele, porque o Senhor fez tudo aquilo que ele tinha planejado para mim, tudo aquilo que ele tinha determinado. E ele determinou algo na tua vida e ele vai cumprir o que ele prometeu. Hoje eu quero continuar a minha história. No último vídeo eu falei que eu ia continuar de onde eu tinha parado e tal, e tal, e tal, e tal. Parei em Minas, cheguei em Minas, fiquei lá 1 ano e 4 meses. O Senhor trabalhando na minha vida, eu crescendo espiritualmente, eu aprendendo com Deus. Foi uma grande lição que eu tive. Foi uma grande experiência que eu tive com Deus, porque lá eu aprendi a conhecer a Deus na sua essência. Sabe um momento que Moisés chegou até a sarça ardente e teve aquele particular com Deus, e o próprio Deus falou com ele através daquela sarça. Não, Deus não era a sarça, mas Deus falou através da sarça com o Moisés. E foi isso que aconteceu na minha vida. Deus falou comigo através daquela experiência, através daquela situação toda que eu passei, através de eu ter sido presa, de eu ter sido deportada, de eu ter ido parar num lugar distante, desconhecido. Mas o Senhor falou comigo através de cada uma dessas situações. Deus falou comigo. Deus tratou comigo. Deus trabalhou dentro de mim. Porque o que eu sempre falo que é importante não é o trabalhar de fora para dentro, mas é o trabalhar de dentro para fora. Você tem que mudar o que está dentro para que depois, se for preciso, o seu exterior mude, mas o seu interior precisa ser trabalhado. O seu coração, a sua índole, o seu caráter precisa ser trabalhado por Deus. A sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de agir em alguma situação precisa ser mudado. Deus vai trabalhar nisso. Deus vai mudar. Deus vai mudar. Deus vai trabalhar, Deus vai colocar situações na tua vida para que você possa ser transformado por Ele. E era isso que Ele queria fazer na minha vida. Como eu falei nos outros vídeos, eu, eu não confiava 100% em Deus, então eu precisei passar por tudo que eu passei, pelo processo. Eu precisei passar por um processo para que eu aprendesse a confiar 100% em Deus. E hoje eu posso dizer, eu confio 100% em Deus. A minha confiança está no Senhor. A minha confiança está no Senhor.
Aconteça o que acontecer, a minha confiança está no Senhor. Sabe, muitas vezes nós dizemos, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Mas aí quando a luta vem, quando a provação vem, quando a dificuldade vem, a gente, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou confiar em Deus. Eu vou entregar na mão do Senhor e Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Se eu precisar fazer alguma coisa, eu vou fazer a minha parte. Deus vai fazer a parte dele e vai estar tudo certo, né? É difícil? É difícil. Como seres humanos, como falhos que somos, é difícil para nós. Mas se a nossa confiança estiver no Senhor, se nós contarmos com Ele em qualquer situação que nós estejamos passando, você está passando por uma situação difícil hoje, confia no Senhor, entrega para Ele, fala com Ele. O problema da gente é que a gente não fala com Deus. Quando a gente está passando por alguma situação, a gente quer resolver sozinha, a gente quer ir lá e resolver sozinha. Não resolve sozinha, resolve com Deus. Fala com Ele, que Ele vai te ajudar a resolver o problema. Então eu cheguei em Minas Gerais e eu comecei a falar com Deus. Senhor, olha, eu tenho um problema aqui. Eu tenho um problema aqui. Eu estou numa cidade que eu não conheço, sabe? Eu estou sendo bem cuidado, estou sendo bem tratado. Sim, estou. Isso foi a providência de Deus na minha vida. Graças a Deus. Mas eu precisava dar um jeito na minha vida. Eu precisava dar um jeito na minha vida. E uma oração que eu sempre fiz para Deus foi a seguinte: Senhor, eu tô cansada de morar na casa dos outros. Eu tô cansada de viver dentro da casa das outras pessoas. Eu preciso ter a minha casa. Eu preciso ter o meu lar. Eu preciso ter o meu esposo. Eu preciso disso na minha vida. Eu sou sozinha, é só eu e o Senhor. E aí, o Senhor vai me dar a minha casa, o Senhor vai me dar a minha vida, uma vida própria para mim. Porque é muito, às vezes é bom, às vezes você está sendo bem cuidada, bem tratada, sim, mas você precisa ter a sua própria casa. Eu já tinha 35 anos, 36 anos, eu nem sei mais, mas eu já tinha 36 anos, 35, 36, então eu precisava ter a minha casa, eu precisava ter a minha vida, sabe? Eu estava cansada, eu dizia assim, eu estou cansada de viver dentro da casa dos outros, de viver em prol às outras pessoas. Eu quero viver a minha vida, eu quero ter a minha casa para me cuidar, eu quero ter a minha casa para me decorar, eu quero ter a minha casa para fazer o que eu quero fazer. Eu acho que todas as mulheres têm esse, eu acho que a maioria, pelo menos, tem esse sentimento de ter a sua própria casa, de ter o seu próprio canto, de ter a sua privacidade, né? E eu, como uma mulher sozinha, eu perdi a minha mãe, sabe? Eu não tinha ninguém na minha vida e eu precisava de alguém que cuidasse de mim, sabe? Eu pedia um esposo que cuidasse de mim. E uma oração que eu sempre fazia, gente. E nessa época que eu fiquei em Minas Gerais, foi a oração que eu mais fiz. Que o Senhor me desse um homem segundo o coração dele. Que o Senhor me desse um homem que me amasse, como a palavra de Deus diz, um homem que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Eu pedia muito isso do Senhor, era a minha oração. Senhor, eu preciso de um homem que realmente queira um compromisso comigo. Não um homem que queira algumas horas de diversão, um homem que queira passar um tempo comigo e depois tchau. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Eu não quero isso. Eu quero um homem que realmente queira um compromisso. Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que me ame como Cristo ama a igreja. O meu conselho às jovens hoje estiverem em oração pedindo um esposo de Deus, peça isso, coloque isso na sua lista de oração. Senhor, eu quero um homem
que me ame como Cristo ama a igreja. Uma coisa que eu aprendi é orar a palavra de Deus. Quando você ora a palavra de Deus, quando você reivindica algo dentro da palavra de Deus, o Senhor ele vai te honrar. O Senhor ele vai te dar, porque é a palavra dele, é a promessa dele, né? A Bíblia diz: marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E eu pedia, Senhor, me dá um homem segundo o teu coração, um homem que me ame como Cristo ama a igreja. Hoje em dia é difícil de achar isso, irmãos. Hoje em dia é muito difícil, gente. Mas o Senhor tem alguém especial preparado para cada um de nós. E Ele tinha alguém preparado para mim. Glória a Deus por isso. Ele tinha um homem especial, ele tinha um homem segundo o coração dele, um homem preparado para ser o meu esposo. E aí, com três meses que eu estava em Minas Gerais, não foi muito tempo, o meu esposo apareceu. O Ronald apareceu na minha vida. Através do meu amigo. Mais uma vez, o meu amigo me ajudou e disse assim: ó, Josi, eu tenho um colega de trabalho aqui. Vou contar aqui como é que foi, tá, gente? O meu amigo falou para mim assim: ó, Josi, eu tenho um colega de trabalho aqui que ele é novo convertido. Ele entrou agora para a igreja e ele tá orando, ele tá pedindo uma esposa do Senhor. E, incrivelmente, ele quer uma brasileira. E aí eu pensei em você. Aí eu falei: olha, tá certo então. Tô orando pelo um esposo aí, né? Vamos ver se é de Deus, vamos ver se dá certo, né? Aí, quando o meu amigo, gente, me mostrou a foto dele, gente, eu me apaixonei na hora. Na hora eu me apaixonei. Sabe por quê? Porque ele era exatamente do jeito que eu pedia para Deus desde quando eu era adolescente, sabe? Eu tinha na minha mente eu idealizava um homem como nas histórias de princesas, aquela história que o príncipe é louro dos olhos azuis, sabe? Eu tinha essa ideia na minha cabeça. Só que aí, com o passar do tempo, você fica achando assim, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai ser assim. Então, é como uma brincadeira que a gente fala, né? Quando você está orando pelo seu esposo, você fala assim: Senhor, você chega numa fase que você diz assim: aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, né? Isso é uma brincadeira que o pessoal tem. E aí eu já estava orando assim: Senhor, agora nessa altura do campeonato, o que vier é lucro, né? Não precisa ser mais louro dos olhos azuis, enfim. Eu já estava assim, para vocês verem o nível da fé da pessoa, como é que já estava baixa, né? E aí eu já estava orando assim: Senhor, o que vier agora já é lucro, não importa. Se é louro dos olhos azuis, se é moreno, só não quero assim muito escurinho assim, porque não é o meu tipo, né? E aí, quando eu vi a foto do Ronald que o meu amigo me mandou, gente, eu me apaixonei na hora. Na hora eu me apaixonei. Eu vi um homem assim, tão lindo, louro, dos olhos azuis. Eu disse: Jesus, o que é isso? Um homem do olho azul, holandês, bonito. Para mim, ele era lindo. Então eu me apaixonei à primeira vista, né? Como dizem por aí, eu me apaixonei à primeira vista. E aconteceu a mesma coisa com ele. Quando ele viu minha foto, ele se apaixonou à primeira vista. Ele se apaixonou pela Josi à primeira vista. Na primeira foto, ele já disse, bateu o olho e disse: essa é a mulher que Deus tem preparado para mim. E olha, gente, deu certo. Deu certo porque a partir daquele dia nós começamos a conversar, nós começamos a interagir, né? E
Assim, o Ronald não fala português, ele só fala holandês. Então, a partir do dia que eu comecei a falar com ele, a partir da primeira vez que eu comecei a falar com ele, eu tive que, como é que fala? Eu tive que desenferrujar e aprender, porque eu estou aprendendo até hoje, não é fácil, não é uma língua fácil de se falar, mas o pouco que eu sabia, eu desenvolvi, e o que eu não sabia, eu buscava no Google Tradutor, e tinha vezes que eu queria falar algo, eu ia no Google Tradutor, digitava, e aí copiava e mandava para ele, né? Através de mensagem. E a gente foi se falando e em pouco tempo ele falou que queria algo sério comigo, queria casar comigo, me pediu em casamento. E assim, para a maioria das pessoas, eu quero abrir um parênteses aqui, para a maioria das pessoas isso é loucura. Você assumir um compromisso com um homem que você nunca viu, que você não conhece pessoalmente, só conhece por foto, só fala com ele, né? Já aconteceu muito, eu conheci muitos homens assim, entende? Por um aplicativo, você trocar mensagens e tal. E aí muitos homens disseram: "Ah, eu tô interessado e tal", mas nenhum deles queria um compromisso sério. Entende? E o Ronald, ele já foi diferente. O Ronald, ele foi tão assim, ele é tão homem mesmo, assim, de assumir responsabilidade. Até hoje ele é assim comigo, até hoje. Então, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque ele realmente é um homem de palavra, sabe? Quando eu conheci ele, ele já foi logo dizendo: eu tô apaixonado, eu quero casar com você. Entende? Então isso foi uma coisa tão de Deus, foi uma química, assim, tão forte, tão de Deus, que deu certo de primeira, sabe? De primeira, ele não foi um cara que ficou me enrolando, que ficou contando lorota, que ficou dizendo: "Ah, se você tivesse aqui seria melhor para a gente se conhecer primeiro e tal". Não, ele já foi falando em casamento e eu tinha o meu amigo, né, que era colega de trabalho dele, como testemunha, que inclusive foi testemunha do nosso casamento, que eu digo até hoje que ele foi o nosso cupido, né? Então ele serviu de testemunha para nós e ele estava ali o tempo todo. Eu sempre falava: ó, checa aí para ver se tá tudo certo, se tudo que ele tá dizendo tá certo. Não, tá tudo certo, é isso mesmo. Ele não para mais de falar de você, ele fala o dia todo de você, às vezes, né? Então era uma coisa que era de verdade, era real. Aquilo era novo para mim, aquilo era novidade para mim, mas era uma coisa real, era uma coisa verdadeira, era uma coisa de Deus. Mas eu não parei de orar, eu não parei de buscar o Senhor, sabe? Porque não foi fácil passar por mais esse processo. Porque assim, o processo de legalização e o processo de você. Primeiro você tem que passar pelo processo de fazer um pedido para a Holanda, para o pessoal da Holanda, para ver se eu poderia vir para ficar com ele. Então, já é o primeiro passo de um longo processo. O que que acontece? Ele tinha que fazer esse pedido para um setor aqui da Holanda, para ver se eu podia vir para morar com ele. E aí, de primeira, o setor disse não, né? Falou não, por quê? Por causa do meu histórico. Eu já tinha vindo para cá, já tinha sido pega trabalhando em legal, já tinha sido deportada, então eu tinha um histórico assim, uma lista negra aqui. Eu fazia parte da lista negra, dos deportados da Holanda, né? Então, de primeira, o setor disse não para nós. Aí o que acontece? Aí você pensa assim, aí o cara, já se fosse outro cara qualquer, já ia desistir.
Já ia dizer, ixi, essa mulher é complicada demais, né, menino? Então vamos deixar essa mulher de ir pra lá, porque essa mulher é enrolada, essa mulher aí tá complicada. Então eu não vou perder meu tempo buscando, indo atrás, correndo atrás, porque não vai dar certo. Essa mulher aí é complicada demais. Mas o Ronald não foi assim. O setor falou não para nós, o ND aqui falou não para nós, mas o Ronald não desistiu. O Ronald correu atrás de um advogado. E aí, gente, é aí que as provas de amor começam, né? Porque, como eu falei, ele poderia ter desistido. Ele poderia ter dito: não, esquece, não vai dar certo, você já tá com a ficha suja aqui na Holanda e eles não vão deixar de forma nenhuma vocês virem. Ele já ia colocar dificuldade primeira, né? Mas o Ronald, ele não vê dificuldade, gente. Ele não vê problema, ele não vê dificuldade em nada. Para ele é tudo fácil de se resolver. E nessa fase, nesse período, foi assim, foi tão de Deus, né? Foi tão de Deus. E eu via isso cada vez, cada atitude dele, sabe? Cada dificuldade que surgia, a atitude dele diante da dificuldade, eu via a mão de Deus, eu via Deus dizendo para mim, confia em mim, eu não falei para você confiar em mim, confia em mim que vai dar tudo certo. Vai na minha que vai dar certo. E aí ele contratou advogado, o advogado correu atrás, né? Fez um novo pedido para o ND. E aí com o advogado o ND disse sim. E nós vencemos esse processo. A primeira fase do processo, vamos dizer assim. Nós vencemos a primeira fase do processo. E nesse período em que eu estava lá em Minas e ele aqui na Holanda, eu nunca tinha visto ele pessoalmente, não conhecia ele pessoalmente, gente, que isso fique bem claro. Eu passei 1 ano e 4 meses praticamente dentro de um relacionamento em que eu não conhecia ele, eu via ele pela câmera. A gente conversava pela câmera, né? Depois de um tempo, começamos a conversar pela câmera. E aí, nesse processo, eu fiquei em oração, eu estava em oração, eu ia para círculo de oração, eu ia para o culto das mulheres, eu não perdia um culto lá na igreja, não perdia um culto, ia para o círculo de oração toda semana, eu acho que era toda segunda ou terça-feira, eu não lembro mais, mas eu ia toda semana para o círculo de oração. Então, eu não perdia um culto, eu orava em casa e orava na igreja, orava em casa e orava na igreja. Cantava no coral das mulheres, cantava no coral dos jovens. Então, é tipo assim, você tá passando pelo processo, mas você não pode parar. Entende? Você tem que continuar orando, você tem que continuar buscando. O Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo a parte dele, mas você tem que fazer a sua, você tem que continuar buscando o Senhor em oração. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu continuei orando, Senhor, olha, a gente está enfrentando esse problema aqui. O Senhor ia lá, dizia: espera, confia em mim que eu vou resolver. E aí, depois que nós passamos pelo processo do IND, que o IND aprovou, né, o segundo pedido, é, nós vencemos essa fase, mas aí vinha a segunda fase, que era a fase das provas. Eu tinha que fazer uma prova em holandês, lá em São Paulo. Então, gente, para uma pessoa que não falava nada holandês, não sabia nada de holandês, quer dizer, eu sabia a língua assim. Você tá familiarizado com a língua, né? Você já ouviu muito, você sabe algumas palavras, mas para você fazer uma prova em holandês, né? Isso aí já virou assim um bicho de 7 cabeças para mim, né? Para muita gente hoje que está passando por esse processo, passa pelo processo da fase da prova, né, em holandês ou em qualquer outra língua. Eu tenho uma amiga que tá estudando agora
em alemão, que é muito mais difícil do que holandês, ela tá se matando de estudar, porque é uma língua muito difícil. Então, a língua holandesa, ela é uma mistura de várias línguas, e aí eles pegaram um pouco de uma língua aqui, um pouco de uma língua ali, e aí eles fizeram o holandês, a língua holandesa, entende? Então é uma língua muito difícil. Os próprios holandeses aqui, eles costumam dizer: "Nossa, você aprendeu muito rápido", porque é uma língua muito difícil. Os próprios holandeses falam isso para mim. Então eu fui me preparar para fazer uma prova em holandês. Gente, eu nunca estudei tanto em toda a minha vida, porque eu nunca gostei de estudar, na verdade. Mas eu nunca estudei tanto em toda a minha vida como eu estudei para fazer essa prova de holandês. Eu baixei todos os vídeos que eu podia no meu celular e eu passava o dia inteiro com fone de ouvido, ouvindo as perguntas e as respostas, ouvindo as perguntas e as respostas. E aí, gente, no dia que eu fui fazer a prova, eu estava tão nervosa, e para mim aquilo era um bicho de sete cabeças, mas eu fui, eu disse: Senhor, olha, tá nas tuas mãos. Eu eu não sei se eu vou conseguir, mas o Senhor, eu sei que o Senhor tá comigo. O Senhor vai entrar junto comigo naquele lugar e o Senhor vai me ajudar a fazer essas provas, a passar em nome de Jesus, porque eu preciso passar de primeira, porque senão o processo vai se alongar. Gente, você espera para quando você faz um pedido aqui no ND, o primeiro passo, você espera 3 meses pelo resultado. Aí nós esperamos 3 meses pelo resultado e o resultado veio não, não. Aí nós fizemos um novo pedido, esperamos mais 3 meses e aí veio sim. Então tudo isso é tempo, 6 meses para passar pelo primeiro passo. Para me fazer a prova, eu tive o tempo de estudar, marcamos a prova, ele pagou a prova aqui na Holanda, comprou todo o material para me estudar, mandou pelo correio para mim os livros, tudo que é vendido aqui na Holanda, mandou para mim lá para Minas Gerais. E acabar nem foi preciso, só foi gasto de dinheiro. Mas enfim, eu baixei todos os vídeos do YouTube no meu telefone e estudei pelos vídeos do YouTube, que sai muito mais em conta, é muito melhor, né? E aí o que que acontece? Você espera todo esse tempo, você passa por esse processo. Aí eu peguei e fui fazer a prova. Para você esperar o resultado da prova, você espera 3 meses pelo resultado na prova. 2 a 3 meses, né? Porque eles dizem que você faz a prova lá em São Paulo, mas o resultado vem para a Holanda e aqui as pessoas aqui no setor que tem aqui vão corrigir a sua prova, vão ver se você tá boa, se você foi boa ou não. E aí foi o que aconteceu. Eu esperei 3 meses pelo resultado da prova. E aí já se foram 9 meses, né? Mais alguns meses de espera e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, para você receber o resultado da prova. Glória a Deus, recebe o resultado da prova. Aí você leva toda a documentação, volta em São Paulo de novo, leva toda a documentação. Aí você espera a documentação ficar pronta, porque a documentação vem para cá para ser analisada, depois volta para lá. É uma burocracia muito grande, gente. Só sei que nesse total eu passei um ano, um ano esperando pelo pelo finalmente dia que eu iria embarcar para vir para a Holanda definitivamente. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que o processo pode ser longo, pode demorar. Às vezes demora, às vezes vem logo, às vezes demora meses, anos, mas passe pelo processo. Não queira fugir dos processos, não fuja dos processos.
porque os processos são necessários para que você possa chegar aonde Deus determinou para você chegar. Eu não fugi do processo. Eu continuei nele. Era frustrante? Era muito frustrante. Eu me sentia, sabe? Tem hora que você diz assim: ai, Jesus, que dificuldade, Senhor. Gente, esse povo dificulta demais a nossa vida. Mas era parte do processo. Isso tudo fez parte do processo para mim. Então, 1 ano se passou, fora os 3 meses que eu passei lá, 1 ano e 4 meses em total eu passei em Minas Gerais, entende? Mas foi 1 ano de aprendizado, foi 1 ano de crescimento, foi 1 ano que eu aprendi muito, né? Foi 1 ano que eu pratiquei muito a língua holandesa. E quando eu cheguei aqui, eu já falava marromeno, né? E aí eu cheguei aqui, foi uma grande vitória, mas eu vou contar o restante no outro vídeo, porque o vídeo já se alongou demais. Mas eu espero que você tenha gostado de ouvir um pouco de como eu conheci o meu esposo. E foi uma bênção, ele é uma bênção na minha vida. E o Senhor me deu um grande presente. Eu sempre pedi isso, eu sempre orava e dizia: Senhor, a minha bênção especial. Eu sempre dizia: a minha bênção especial. Senhor, a minha bênção especial. Eu sei que o Senhor está trabalhando, Senhor. E na hora certa ele vai chegar. E ele chegou. E eu louvo a Deus pela vida dele. Eu sou muito grata a Deus pela vida dele, porque ele é incrível na minha vida. Ele é o homem que Deus preparou, o homem segundo o coração de Deus. Ele cuida de mim muito, muito, muito bem. E eu louvo a Deus por isso. Tá bom, gente? Confia no Senhor, não fuja dos processos. O processo existe para que você possa chegar aonde Deus determinou para a sua vida. Curte o que custar, aconteça o que acontecer, o Senhor vai cumprir o que Ele determinou para você. Tá bom? Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Beijo.